Esta manhã, quando foi aqui, apresentei aqui o Contracorrente, referi, por exemplo, um estudo, os dados de um estudo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, saíram muito recentemente, aliás, saem todos os anos, não é? Ou pelo menos com uma regularidade anual ou bianual. E eram muito evidentes. A responsável pelo estudo, que aliás vai ser nossa convidada Sim. hoje neste programa, deu algumas entrevistas, deu até uma muito detalhada ao Jornal Público, mas não só, saíram também Sim, não só. artigos detalhados noutros meios, alguns até ilustrados, com gráficos, e que davam conta daquilo que é mais ou menos um dado já de domínio comum. As agressões contra idosos estão a aumentar. Estão a aumentar, que seja em meio familiar, sejam também os relatos dos idosos institucionalizados, ou portanto que estão naquilo que nós vulgarmente designamos como lares. Depois temos também alguns dados que nos dão conta de quem é mais agredido, menos agredido, mais mulheres agredidas. Existe também a óbvia percepção de que aquilo que se sabe é uma pequena parte, muito pequena parte da realidade. Depois os responsáveis procuram também e esforçam-se bastante por mostrar e alargar aquilo que nós podemos entender como conceito de agressão. Portanto, claro que há aquelas coisas óbvias, não é? O bater mesmo, e note-se que algumas vezes, não apenas em Portugal, ou não sobretudo em Portugal, às vezes vemos aparecer vídeos que são colocados online, isto prende sobretudo com captura de imagens por câmara oculta, em instituições. Às vezes também, estou a pensar em alguns vídeos que vi dos Estados Unidos, também em casas das pessoas. Isto é sempre muito complicado, trata-se de uma captura de imagem, mas muitas vezes aquilo que se vê é tenebroso. Eu estou a pensar, por exemplo, algumas imagens que foram capturadas naquilo que são as residências em França. Isto levou até a um debate em França sobre a forma de gestão daquele tipo de residências. E são coisas para lá de uma enorme agressividade física, até porque estamos a falar de pessoas que estão numa situação de debilidade física, de humilhações verbais, uma linguagem tenebrosa que é usada com as pessoas, humilhação mesmo, extrema violência psicológica e física, portanto quase que uma invocação sempre de que as pessoas fizeram algo de mal, ou porque se sujaram, ou porque não sei o quê, e portanto vão ser castigadas. Portanto, coisas absolutamente terríveis. E eu, em Portugal, eu recordo um vídeo particularmente horrível de um filho que chicoteava o pai. Não há muito tempo que havia imagens de um lar em que havia um espaço exterior em que também havia umas senhoras muito maltratadas, não me Exato. recordo o local. E depois às vezes notícias que são, claro que também indicam que a pessoa que comete a agressão também não estará, independentemente de tudo, também não estará nas melhores das condições, porque eu recordo ali na zona de Ericeira, um filho colocou o pai dentro de um caixote do lixo, um daqueles grandes contentores, coisa assim tenebrosa, mas com tudo isto não gerou nem um décimo da atenção nenhum destes casos, nenhum destes relatórios que está a suscitar este caso. Por exemplo, mesmo a notícia muito recente, penso que é de março deste ano, não tem um mês, de que tinha havido uma pena de prisão efetiva para os dois diretores do Lar do Comércio em Matosinhos, também não gerou, quer dizer, note-se em Portugal dar uma pena de prisão efetiva, porque foram considerados provados 18 crimes de maus tratos no Lar de Comércio em Matosinhos, e note que a acusação partiu com 67, 17 dos quais, depois temos aqui 18 dos quais são dados como provados em tribunal, e temos uma pena, 18 crimes foram dados como provados, e estamos a falar de coisas terríveis, estamos a falar de privação de medicação, privação de cuidados, unicamente com o intuito que era, pelos vistos, conseguir
poupanças, todos nós sabemos como os cuidados aos idosos são muito, 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 muito caros. E, portanto, havia aqui privação de tudo, maus tratos, más condições, havia, e isso o Tribunal não deu comprovado, porque não foi possível fazer autópsia, mesmo um caso em que a acusação defendia que tinha resultado na morte. E efetivamente, essa acusação depois caiu, porque já não foi possível fazer a autópsia, portanto, a autópsia já não seria conclusiva para aquilo que a acusação pretendia. Portanto, eu acho que esta minha introdução será suficientemente clara para esta condenação dos responsáveis do Largo de Comércio de Matosinhos aconteceu a 19 de março. Também se poderia pensar, e nós falámos aqui muito disso durante a Covid, de que as medidas que estavam a ser tomadas em relação aos lares, em muitos casos, revestiam-se de um caráter que no enquadramento português ia muito para lá daquilo que acontece aos presos, às pessoas que são condenadas por prática, que são condenados à prisão efetiva, por crimes, não é? As pessoas ficaram privadas de contacto com os seus familiares, mesmo telefónico, sem direito a qualquer tipo de visitas. Muitas vezes já as medidas estavam a ser aliviadas, já a pandemia estava a dar-se como extinta e continuavam aquelas medidas nos lares. Não é? Nós acabámos, às vezes a cortina acabou por se levantar naquele caso em que tivemos uma auxiliar que morreu no Alentejo, a auxiliar morreu e depois vão-se perceber as condições mais ou menos deploráveis ou mesmo muito deploráveis em que as pessoas estavam dentro desses lares. Acabámos também por referir aqui, como muitas vezes, a rede de dependências a nível local, entre a Santa Casa da Misericórdia, o lar, a pessoa que depois é responsável por alguns setores na autarquia, cria também uma rede de dependências e de silêncio, não é? Mas, na altura, esta questão deste lar em Montemor, se não estou em erro, gerou grande consternação, mas passado, acabou e não se falou mais. Aquilo que nós temos aqui em relação ao caso José Castelo Branco, Betty Grafstein, é um pouco, eu penso, é um pouco o efeito que tem nos jornais. Hoje em dia usa-se pouco, até porque o jornalismo em papel já teve melhores dias, economicamente falando, e que é aquilo que para nós que foi muitíssimo importante. Hoje eu acho que é menos, em termos gráficos, que era o uso da caricatura. A caricatura é de alguma forma, termos grosseiros, não é? A caricatura acentua os traços. Se nós tivermos, quer dizer, as pessoas que sabem desenhar ou que têm talento, que não é manifestamente o meu caso. Mas, em princípio, uma caricatura, quando nós olhamos para lá, temos de reconhecer a cara da pessoa. E também e depois o que faz quem desenha a caricatura é acentuar determinados traços do rosto, porque em princípio a caricatura é um retrato, ou procura ser um retrato dos traços de caráter daquela pessoa. Depois podemos ter caricaturas muito cáusticas, outras não, mas a caricatura nós olhamos e temos de reconhecer o boneco. De alguma forma, eu creio que este caso tem, por várias razões, esse efeito caricatura. Portanto, estamos a falar de duas pessoas muito conhecidas, ou pelo menos muito vistas, não sei se muito conhecidas, muito facilmente reconhecidas ao olhar. Nós sabemos pouco, provavelmente, sobre as vidas daquelas pessoas, até o que fizeram no passado, como é que chegaram aqui, como é que Betty Grafstein nos surge como uma senhora americana muito, 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 muito rica, o que é essa riqueza, como é que ela se chamava antes de se chamar Betty Grafstein, porque não se chamou sempre assim. Depois temos aqui, portanto, nós, de alguma forma, eu por acaso hoje comecei a fazer contas, e para nós ela foi sempre a senhora idosa, só que ela já é idosa há muitos anos, não é? Por contraste, era idosa sobretudo porque a definíamos por contraste com a idade do seu marido. Depois, José Castelo Branco, ele mesmo
acaba, portanto, a própria forma como Betty Grafstein se aparecia vestida, maquilhada, correspondia de alguma forma ao imaginário da senhora americana muito, muito, muito rica, vagamente excêntrica, que também povoou uma boa parte do imaginário, sobretudo do século XX. E depois temos aqui José Castelo Branco. E José Castelo Branco, pela forma como se apresenta, como fala, pelo tipo de discurso que produz, é também ele uma espécie de caricatura. Logo, até porque a imagem dele foi evoluindo, até mais em que do que sentido? foi-se transformando, foi assumindo traços cada vez mais excêntricos na forma de se vestir, se Talvez. maquilhar até. Sim, sim. Sempre uma maquilhagem Sim. muito. Ou seja, de alguma forma eles mesmos se vão tornando protagonistas. É como se fossem atores de qualquer coisa, porque estão hiper maquilhados, não é? E há ali vários traços que levam para que, de repente, toda esta hiperbolização, quando aparece um caso destes, tenha todos os condimentos necessários para que a notícia aconteça. Eu aí, ao contrário se calhar, de muita gente, até porque colaborei em várias coisas de televisão durante muito tempo, tenho, em geral, sempre que as pessoas dizem que não veem, é porque veem. Não interessa. Não interessa. É assim. E logo, todos nós podemos estar consternados com o facto deste caso estar a ter esta cobertura, mas a verdade é que as pessoas ficam a olhar para a televisão. E não ficam a olhar para a televisão quando aparecem os relatórios da APAV. Ou quando aparecem as notícias sobre as condenações por causa do lar do comércio em Matosinhos, ou por causa do que acontece com um idoso agredido, que em geral até podemos falar aqui de um fenómeno curioso. Tal como acontece com as questões da segurança, dos assaltos de cotidiano, os casos de agressões a idosos, os casos de agressões, sobretudo se forem idosos, agressões, maus tratos, negligência, têm cada vez menos espaço de notícia. Os estudos podem ter algum espaço na chamada imprensa de referência, mas não são notícia, à exceção de órgãos ditos populistas, ou mais populares, pode chamar populares, vulgo o Correio da Manhã. E às vezes o Jornal de Notícias, que tem uma boa cobertura. Ou seja, a chamada comunicação de referência não referencia noticiosamente estes casos. Só os noticia, muitas vezes, quando eles são filtrados pela figura do estudo ou da pessoa que fala sobre este assunto, mas já não consegue olhar para eles ou não quer como notícia. Depois, como acontece também com as questões de insegurança e com outros problemas que se subestimam aos quais se franze o nariz, um dia as coisas aparecem da forma mais inesperada. E então temos agora estas horas e horas de cobertura. É óbvio que a figura criada, a personagem criada, ou com que se apresenta José Castelo Branco, propicia este tipo de cobertura, mas a verdade é que as pessoas estão a olhar, estão a ver. Podes perguntar, e achas que isto vai servir para alertar? Não sei. Não sei e duvido. Por exemplo, pensando no caso, quer dizer, para alertar no sentido de falar, no sentido de dizer que existe, sim. Se isto muda alguma coisa, não sei. Por exemplo, eu não sei se o facto se o caso Bárbara Guimarães, Manuel Maria Carrilho, teve algum resultado prático na forma como se olha para estes casos. Não sei, até hoje não sei. Mas acho que foi... Ou seja, se aumentaram as denúncias, se houve uma maior consciência sobre o que é um crime de violência doméstica, se mudou alguma coisa depois talvez disso. tenha contribuído para uma coisa que se calhar, o resultado da justiça? Sim, eu acho talvez que seja também muito importante. Sim, o resultado da justiça é fundamental, sobretudo nos casos deste tipo de violência, porque... E não foi fácil. Pois claro que não é, porque é sempre muito difícil de provar tudo o que acontece dentro de uma casa. Uhum. É dificílimo. É dificílimo. E eu fui testemunha num caso desses.
era uma agressão de um filho a uma mãe, e é sempre muito difícil, percebe-se que as pessoas, os vizinhos não querem ser testemunhas porque não querem problemas, porque em geral os agressores têm alguma preponderância, não é? Por assim dizer. Depois Há sempre uma relação de poder? Sim, há uma relação de poder, muitas vezes, não era o caso, mas muitas vezes são pessoas até simpáticas. Não era, este caso que eu fui testemunha, não era o caso. Mas muitas vezes são. E por outro lado, tudo aquilo é uma enorme carga de trabalhos. Vai-se muitas vezes a tribunal. É muito difícil provar. É muito difícil, mesmo se que a justiça funcionasse e não houvesse greves às horas extraordinárias e às outras, é difícil. O tipo de perguntas que são feitas e que têm de ser feitas às testemunhas, no fim a pessoa pensa sempre, quer dizer, faz isto porque achas que é uma espécie de dever, mas fica sempre aquela dúvida, quer dizer, há um dia sempre que a pessoa que se pergunta, mas porquê é que eu me meti nisto, não é? Portanto, há este lado... neste caso, Helena, desculpa só acrescentar, Sim. porque neste caso do José Castelo Branco, agora tem havido muitos relatos de outras pessoas a dizer que sabiam que é exatamente alegadamente isto acontecia. É exatamente isso. Há sempre as agressões... Não estou aqui a pensar, por exemplo, há sempre um filme americano a mostrar-nos que consegue agredir, e um caso real, a mostrar-nos que consegue agredir uma pessoa a vida inteira sem que mais ninguém saiba. Pronto. E desde já não desminto isso. Mas, regra geral, várias pessoas sabem. Seja de agressões a mulheres, seja de agressões de filhos a pais, seja de agressões a idosos numa instituição. A agressão pode ser só um agressor, mas precisa de cúmplices. Cúmplices pelo silêncio. Sim. Até porque muitas vezes as pessoas confrontam-se com a impotência. O que é que vão fazer? Porque, e sobretudo no caso das relações, e aqui particularizando no caso das agressões a idosos, elas acontecem maioritariamente em contexto familiar. Portanto, existe uma relação de enorme dependência e amor. Porque as pessoas agredidas continuam a gostar daqueles que as agridem e das quais dependem. Até porque, e depois os nossos convidados explicarão isto sem dúvida com muito mais precisão do que eu, e nós sabemos como depois começa a existir problemas de memória e tudo isso, há ali... quase que uma situação de memória construída, não é? Em que o agressor é simultaneamente aquele que se ama, não é? Portanto, estou a falar aqui de agressão de familiar direto, mas pode ser uma agressão pela pessoa que está a tomar conta ou que se contratou para esse efeito. Portanto, são relações, e eu aqui estou a falar apenas ainda e só na questão das agressões físicas. Pois há um outro lado que é também muito presente, que são as situações de abuso. Hoje em dia, sobretudo com a extraordinária burocratização das nossas vidas, nós temos questões de abuso com os cartões, com as contas bancárias, com determinados documentos, a que cada vez nós temos de tratar de mais papelada, como nós, conforme dizemos, hoje é o meu dia, tenho de tratar de uma data de burocracias. Então, penso-se que há um dia em que todas essas burocracias nós deixamos de tratar, outros começam a tratar por nós, e depois muitas vezes acontecem situações de abuso. E estas situações de abuso podem acontecer por familiares, por pessoas que foram contratadas para tomar conta daquela pessoa, pode acontecer pelos funcionários das instituições, sejam os lares, seja, por exemplo, e esse é um problema que às vezes os bancos têm, por funcionários bancários, por funcionários de farmácias, de supermercados, a facilidade com que as pessoas, a dada altura, passam o seu cartão de pagamentos para a mão de outro e lhe dizem o código para que efetue os pagamentos. Portanto, há aqui uma terra que não é de ninguém, porque é uma terra de muita gente, em que, por um lado, temos uma pessoa que ou está já numa situação de fragilidade ou a partir de certa altura passa a ser tratada como tal. Muitos de nós que têm familiares adultos mais velhos a cargo ou tiveram, confrontaram todos
alguma vez na vida com a ida com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, o seu tio, a uma instituição e de repente vemos ser tratada aquela pessoa que para nós é uma figura que nós respeitamos, tratamos por você, que deixamos passar à nossa frente e seguramos a porta, que procuramos não contrariar, pronto, coisa, e de repente estar a ser tratada assim, pelo, e agora vou dizer aqui um nome próprio, longe de tudo, então, ó Paulinho, então, ó, quer dizer, é muito chocante. É muito chocante, porque a pessoa, muito frequentemente, só precisa de ajuda para se lembrar de umas coisas, não está. Quer dizer, isto que se chama idadismo, não é? E que é muito chocante, muito constrangedor. A pessoa, se tivesse ali um buraco, enterrava-se naquele preciso momento e fazia de conta que não tinha assistido àquilo, não é? E é muito difícil gerir situações destas. Portanto, este é um assunto que, de facto, eu acho que às vezes é um bocadinho como a insustentabilidade da segurança social. O problema é tão grave, até porque nós sabemos que vamos chegar lá, portanto, vamos chegar à reforma com uma baixa taxa de substituição e vamos chegar a um momento das nossas vidas em que também estaremos no lugar daquele a quem, no meu caso, presumo que um dia ouvirei, então, ó Leninha, ou qualquer coisa assim, não é? Pronto. É como se nós não quiséssemos ver aquilo que antecipadamente sabemos que nos irá acontecer, embora nunca sabendo bem os contornos, e alguns poderão ser. Aliás, na melhor das hipóteses, é isso que te vai acontecer. Na melhor das hipóteses, irá ser Leninha. Na pior das hipóteses, se sabe-se lá. Portanto, há aqui este lado. Portanto, voltando à pergunta que me tem... que tenho feito a mim mesma desde ontem, é este caso da Betty Grafstein com o José Castelo Branco. Porquê falar disto, da violência agora? Porque se está a falar da violência agora. E o que nós temos aqui, tiremos as maquilhagens, tiremos aquelas roupas, tiremos aqueles rótulos que não querem dizer nada e tudo e mais alguma coisa, como negociador de arte ou como milionária americana. Tiremos isso e ficamos com uma senhora de muita idade que no hospital declarou a quem a atendia que era objeto de violência. Como em todos os casos, nós temos de pensar várias coisas. Ela poderá estar a falar a verdade, poderá, em alguns casos, ou poderá não estar, não é? Mas eu admito que sim. Estar portanto, pedindo para ser protegida da própria pessoa que lhe é mais próxima e que, em princípio, declara que a protege e que a ama. Portanto, isto não é... Isto acontece, penso eu, que quase cotidianamente, ou muito regularmente, em hospitais, esquadras de polícia, esta questão de alguém que se aproveita o momento em que está diante de um agente da autoridade, de um técnico hospitalar ou de uma figura ou outra para dizer, por favor, eu não quero ver mais aquela pessoa porque eu sou vítima de violência. Eu penso que este é o momento, e talvez até seja muito mais difícil dizer isto, em meios sociais mais elevados do que noutros meios. Por exemplo, alguns estudos indicam como é difícil, por exemplo, para alguém, os espanhóis têm alguma coisa, alguns testemunhos desse género, alguém que foi diretor de uma empresa, que esteve à frente que teve um cargo, por exemplo, na justiça, na administração pública, e ter de conseguir assumir isso. Sobretudo se for um homem. É muitíssimo difícil. E pode nunca o fazer. Portanto, nós temos aqui também de ter esta questão a vítima e a imagem que a vítima tem de si mesma e que pode levar a que encubra nada que não se saiba da chamada violência doméstica, que em geral nós, durante muito tempo, falámos apenas, que é o caso clássico, não é? As mulheres que são objeto de violência doméstica e que
fazem tudo durante muito tempo para encobrir, proteger o agressor, não assumir de alguma forma, muitas vezes exatamente não se querem confrontar com esse sentimento de humilhação. E pensemos que esses casos muito clássicos de violência doméstica, sobretudo aqueles de Bárbara Guimarães, Manuel Maria Carreiro, estamos a falar de pessoas à idade adulta e pessoas com meios económicos, pessoas a quem nós podemos pensar bastava apenas meter a roupa na mala, ou nem isso, e sair porta fora e fechar. Mas não o fazem, porque agora ponha-se em cima destes protagonistas da violência doméstica entre casais mais 40 anos e pense, se calhar a pessoa não consegue sair porta fora. Portanto, é também este mundo destas prisões que são as nossas próprias prisões, não é? Em que nós estamos, e este efeito que às vezes é mais fácil falar dos assuntos a partir da caricatura do que a partir da realidade.